tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, público que nos acompanha. Agradecendo a presença do nosso presidente Salazar Lima, que estava aqui logo, estava acompanhando a gente aqui no início da nossa 17ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presentes eu, o vereador Nicolau Martins, presidente, o vereador Juarez, vice-presidente, Júlio Kaminski, o secretário. Botar um pouquinho alto, Alex, se puder baixar um pouquinho aqui dentro. Além dos membros Jair Alexandre, Obadias Benoni, Zaio Casagrande, com a justificativa de ausência pelo memorando 356/2023 do vereador Toninho da Embralite. Vamos às pautas. Boa tarde, senhor presidente. Matéria das pautas. Em pauta. PL 42/2023, autor Giovana Vito Mondardo, institui a rota da diversidade do município de Criciúma e dá outras providências. O parecer desta casa foi de legalidade e constitucionalidade. O relator, o vereador Obadias Benones, fez a relatoria e foi solicitado vistas pelo vereador pastor Jair Alexandre. Passo a palavra ao vereador Jair Alexandre, porque coloca o projeto em discussão. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, então eu devolvo o projeto para ser discutido aí. Perfeito. O projeto segue em discussão. Palavra ao vereador Juarez de Jesus. É a segunda e última vista a esse projeto, ao PL 42. O projeto, então, fica com o vereador Juarez de Jesus até a próxima semana. É isso, Ramires? Tudo certo? Questão de ordem, vereador Júlio Camis. O projeto tem algum pedido de urgência, alguma coisa? Não. Não. Então ele tem o trâmite normal, então, né? Trâmite normal, com um máximo de dois pedidos de vista. O que pode-se fazer é, se vencer o prazo regimental de tramitação, pode-se avocar a matéria a plenário. Aí Perfeito. É uma questão de análise regimental. Obrigado. Mas o projeto agora está com o vereador Juarez de Jesus. O PR 4/2023, autora mesa diretora, altera o artigo 8º, parágrafos 2º e 3º da Resolução 9/2018, de 6 de 11 de 2018, que dispõe sobre o Programa de Estágio de Estudantes da Câmara de Vereadores de Criciúma, na forma da Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008, foi dado pela legalidade e constitucionalidade por essa casa, e a relatoria estava com o vereador Toninho da Embralite e foi repassada para mim, senhor presidente. Com a palavra. Só um minutinho, senhor presidente, só para eu poder abrir o projeto de lei, para ter mais detalhes sobre isso. Preciso mandar um abraço para o nosso amigo Diego, que está lá nos acompanhando, aí, a CCJ, hoje. Bom, senhor presidente, então, aqui, na realidade, o valor da bolsa de estágio é R$ 521,80 para carga horária de 20 horas semanais. No caso de estudantes de educação especial e dos anos finais de ensino fundamental, na modalidade profissionais de educação, jovens e adultos, de 887, 25 horas de carga horária, semanal para estudantes de ensino superior, educação profissional, nível médio. Então, a princípio, está dentro da normalidade, está sendo repassado o INPC, que é o 4.36, e também tem o artigo 2º que fala sobre a Bolsa Auxílio, previsto no artigo 1º, estagiários em atividade devido ao auxílio de transporte, de R$ 150. Então, mantenho o parecer dessa casa pela legalidade e constitucionalidade e encaminhamos a matéria para o plenário, senhor presidente. Em discussão, parecer do vereador Kaminski pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a plenário. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PE 65/2023, autor prefeito municipal, sem pedido de urgência, autoriza a desafetação da área de rua para a implantação da bacia de contenção às cheias da 4ª linha e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica dessa casa. E a relatoria está com o pastor Jair Alexandre. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. É famoso piscinão que o prefeito comentou algumas vezes já sobre a 4ª linha. Com a palavra, o vereador Jair. Então, senhor presidente, eu estou aqui também com o Conselho, Conselho Municipal, né? E com a documentação tudo correto, então eu vou pelo parecer jurídico da casa, dou pela legalidade, senhor presidente. Encaminhando as matérias A. Isso aqui direto para o plenário, né? Você sabe de fiscalização, né, senhor presidente? De obras, né? Ou de obras? Ou de obras, é mais fácil obras, seria. Tá, então encaminhando a obras. A obras. Então tá, parecer pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria a obras em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PE 66/2023, autor prefeito municipal, também sem pedido de urgência, autoriza o município de Criciúma a receber em doação e sem ônus imóvel matrícula 141672 de propriedade da empresa SH Participações Imobiliárias Limitadas, parecer de legalidade e constitucionalidade pela Casa e a relatoria em nome com o vereador Juarez de Jesus. Com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Conforme já foi lido pelo secretário, o PL 66/2023 autoriza o município de Criciúma a receber por doação e sem ônus imóvel de matrícula 141672 de propriedade da empresa SH Participações Imobiliárias. O meu parecer nesse projeto é pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria para análise e parecer da Comissão de Obras. Parecer do vereador Juarez de Jesus pela legalidade e constitucionalidade encaminhando a obras em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PE 67/2023, autor prefeito municipal, com pedido de urgência, altera a tabela disposta no inciso 1, inciso 1º do artigo 10 da Lei 5.438/2009, de 21 de dezembro de 2009, com parecer de legalidade e constitucionalidade pelo jurídico e a relatoria em nome do vereador Zairo Casagrande. Com a palavra, vereador Zairo, só para Alex ligar o microfone aqui, que é da questão de ordem. Está o outro. Alô? Agora sim. Então, trata-se do PE 67/2023. Esse projeto altera a tabela disposta no inciso 1º do artigo 10 da Lei 5438/2009, de 21 de dezembro. Houve uma reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o CMDR, e foi apresentada uma proposta, então, para alterar o limite de tempo, né, e a periodicidade dos serviços fornecidos pela nossa Gerência de Agricultura e Agronegócio. Então, essa mudança do tempo é destinada a agricultores, pessoas físicas e jurídicas. O artigo 50, senhor presidente e vereadores, inciso 3º da Lei Orgânica, institui a competência privativa do prefeito em dar início ao processo legislativo, nos casos previstos nessa lei. Em análise ao projeto, verifica-se que versa sobre matéria de competência do município, em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e no artigo 50, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, aí tem a nova tabela aqui com os novos horários, né? E o percentual a ser subsidiado em relação ao preço de mercado da hora-máquina. Então, o PE cumpre os requisitos necessários, tramitação, opinamos pela legalidade e constitucionalidade e encaminhando à Comissão de Fiscalização. Em discussão, parecer do vereador Zairo Casagrande pela legalidade e constitucionalidade encaminhando à fiscalização. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PLC Executivo 22/2023, prefeito municipal com pedido de urgência, corrige zoneamento do solo na área que especifica e dá outras providências, parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica dessa casa, a relatoria com o vereador Júlio Camins. Com a palavra. Senhor presidente. Senhor presidente, eu estou vendo aqui a lei que trata da alteração do zoneamento. Trata-se de um mapa 9 relativo a Caiapó, na rua no bairro Argentina, está cadastrado no município de Criciúma 709-141, alterando aqui, atualmente, zona de conservação de biodiversidade por zona de ocupação extensiva. O projeto tem parecer técnico, tem ata do CDM, tem avaliação do CDM, o CDM dispondo, a resolução do CDM dispondo sobre deferir, né, diz o seguinte, nos seguintes termos: a correção do zonamento de uso do solo no imóvel cadastrado 719-141 de matrícula 123557, localizado na rua Caiapó, bairro Argentina, como registrado na arte, de acordo, deferindo,
Então, não havendo nenhum óbice em relação a isso, também dou pela legalidade e constitucionalidade, seguindo o parecer desta Casa, também acatando o pedido de urgência, encaminhando para a comissão de fiscalização, senhor presidente, tá? E obras também? Obras também, e acompanho nesse sentido, senhor presidente. Em discussão, parecer do vereador Júlio Kaminski, pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a obras e fiscalização. Eu realmente fico bem receoso a esse tipo de mudança, porque a gente está mudando zona de conservação da biodiversidade. Exatamente, uma zona senhor presidente. bem cheia de mato. Quem acompanha ali o processo pode acompanhar, existem nascentes naquele local, para a zona de ocupação extensiva, provavelmente para fazer loteamento. A gente está colocando, e vale estudar bem, tem até o projeto do loteamento ali também, tem todas essas informações. Vale passar muito bem pelas comissões de mérito, tá, vereador Abadias? Eu, enquanto membro da comissão de fiscalização também, porque a gente está falando de zona de conservação da biodiversidade para zona de ocupação extensiva. É uma mudança bem drástica nesse pedaço do bairro Argentina. Questão de ordem, senhor presidente. Ainda em discussão, vereador Kaminski. Não, inclusive, né, eu observei isso também, na realidade, se for analisar o projeto de lei, eu acho que o presidente traz à baila uma discussão interessante, porque realmente é uma região florestal, né, com bastante árvore, e realmente tem nascentes naquele local, se vocês podem observar do projeto de lei mesmo, está prevendo, né, consta ali as nascentes, ou seja, o projeto é bem transparente, né, na medida em que ele mostra a real situação de diversidade existente. Tá, senhor presidente? Só a palavra, vereador Jair Alexandre. Então, senhor presidente, só para entender um pouquinho, eu tenho também o próximo, mas não tem nada a ver com esse assunto especificamente. Fica no bairro Argentina. O bairro Argentina também é um bairro crescente em termos de indústria, ali, né, de prestadora de serviço. Mas ali tem um relatório da FANCRI, não? Tem o relatório do Conselho CDM. de Desenvolvimento Municipal e tem um relatório do IMA ali do IMA, também. certo. Acho que vale até mesmo, dentro da comissão de obras que trata sobre meio ambiente, trazer o Juliano Colossi, trazer o Aldinei Potelec, que é o presidente do CDM, Ou a própria empresa Esteves, né? Ou para fazer essa análise. da FANCRI ali mesmo, A Anne não está mais na FANCRI, a Anne está no FUNSAB agora. Na FANCRI é o Felipe Monteiro. Mas acho que cabe sim, vereador Jair. Ainda segue. É isso? Ainda em discussão, a legalidade e constitucionalidade encaminhando a obras e CFO, Comissão de Fiscalização e Orçamento. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PLC Executivo 23/2023, autor prefeito municipal com pedido de urgência, corrige o zoneamento do solo na área que especifique da outras providências, parecer de legalidade e constitucionalidade pelo jurídico da Casa e a relatoria do vereador Obadias Benones. Com a palavra, vereador Obadias. Senhor presidente, muito boa tarde. PLC 23. Microfone amarelo. Testa, agora sim. Muito boa tarde, senhor presidente. O PLC 2023, a questão da sua legalidade aqui, o parecer técnico, a Casa deu pela sua legalidade, constitucionalidade, a sua fundamentação muito bem colocada aqui. Entretanto, é uma matéria parecida um pouquinho com a que o vereador Júlio relatou agora por último, a comissão de mérito, que eu já me antecipo encaminhar para a comissão de obras. Nós vamos ter que dar uma baita de uma olhada nessa situação, conversar, mas a questão pertinente a essa comissão dou pela sua legalidade e sua constitucionalidade também do projeto, senhor presidente. Perfeito. Em discussão. Na discussão, eu só quero destacar que esse aqui é o projeto que trata sobre a mudança de zoneamento para aquele espaço da antigo Dingos, que agora vai para a rede GA se construir o Combo e o Open Shopping. Então, é uma mudança de zoneamento daquele local. Então, só destacando. Então, em discussão ainda pela legalidade e constitucionalidade encaminhando à comissão de obras. Inclusive, senhor presidente, quem quiser dar uma olhada depois no projeto,
existe todo um mapa, fotos, que deixa muito claro a localização, né, a localização, a questão técnica, o parecer técnico, o que de fato é importante para essa comissão, mas está muito bem, o projeto em si, do que vai ser construído, né, está muito bem elaborado, muito bem construído, anexado junto ao projeto ali, viu? Os que quiserem acompanhar. Inclusive fazem um resgate histórico sobre a época da CESACA, aquele espaço era da CESACA, com imagens e tudo mais. O projeto está muito bem elaborado. Em discussão ainda, não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a legalidade e constitucionalidade com o pedido de urgência e a comissão de obras. PLC Executivo 24/2023, autor prefeito municipal também com pedido de urgência, amplia a zona urbana e altera o zoneamento da área que especifique da outras providências, parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica desta casa, e o parecer com o vereador Jair Alexandre. Com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, os 3 últimos projetos aí falam estritamente sobre o plano diretor, né? E o PE 24, PLC, né? 24, fala sobre uma mudança de zona urbana, porque esse lote, dividido no meio, faz parte do zoneamento urbano e o rural, né? E que está solicitando aqui o plenário do Conselho do Desenvolvimento Municipal, em uma reunião ordinária realizada no dia 11 de maio, no uso de suas competências regimentais e atribuições, conferida por lei, a Lei Complementar 095, de 2012, atribui, né, a esse Conselho, então, fazer essa mudança no plano diretor. É interessante, senhor presidente, eu não sei quanto tempo faz do plano diretor, a atualização do plano diretor, eu acho que já fazem bastante tempo, pelo menos uns 10 anos, que foi feito o plano diretor no nosso município. De repente, a gente poderia levantar essa questão para fazer uma atualização, né? Tu veja que tem 3 projetos que surgiu agora aí sobre essa mudança, né? Aqui na área central, nossa, onde vai ser construído aqui o combo, que zoneamento estava ali misto, residencial, comercial, né? Então, é o que de repente a gente poderia levantar, essa questão de atualizar o plano diretor no nosso município. Mas esse caso específico aqui do PLC 24, senhor presidente, tem aqui todo, como citei aqui a resolução, a reunião que houve com o plenário do CDM, né? Então, eu dou então pela parecer, né? Continuo com o parecer aí da casa pela legalidade. Parecer de legalidade. A obras, a comissão de obras? Comissão de obras. Então tá, parecer de legalidade e constitucionalidade com a urgência, encaminhando a comissão de obras. Seria exatamente. Isso, né? Certo. Exato. Em discussão. Nessa discussão, só destacando ao senhor, o nosso plano diretor ele é do ano de 2012 e na própria lei do plano diretor fala que em 10 anos deve ser feita a revisão. No ano passado eu busquei o Juliano Colossi algumas vezes para tratar sobre esse assunto, porque o ano passado, 2022, completava 10 anos, né? E ele disse que existe um entendimento que, por as reuniões do Conselho de Desenvolvimento Municipal serem mensais e constantemente reverem o plano diretor, não havia necessidade de uma grande análise. No entanto, neste ano, a Prefeitura fez uma licitação, até procurei aqui agora, e estava em processo final de contratação de uma empresa para que fizesse a revisão do plano diretor, com as audiências públicas regionalizadas, com todo esse processo. Acho que nessa conversa, que pode ser convidado o Juliano Colossi para falar sobre essa questão do PLC 22, pode-se questionar, inclusive, essa situação do plano diretor, e eu vou fazer questão de participar dessa reunião da Comissão de Obras também. Vereador Jair Alexandre. Até porque, senhor presidente, é muito pontual quando eles fazem, só quando são provocados, né? Por um projeto, né? Enfim, mas eu acho sumamente importante nós, a Câmara, né? Levantar essa questão para fazer a atualização do plano diretor. Existem áreas que eram rurais e que hoje são urbanas, né?
A cidade está crescendo, desenvolvendo. Antes era a área estritamente residencial, mas tem comércio lá. Tem uma atividade lá industrial, uma prestadora de serviço. Então, teria que rever toda essa situação, senhor presidente. Eu até procurei aqui no Diário Oficial, no dia 17 de abril, foi nomeada a Comissão Técnica para a Revisão do Plano Diretor de Criciúma, dia 17 de abril, formada por 5 membros do setor público e 5 membros da sociedade civil. Os 5 membros do setor público: Lara Mangili, Lilian Silveira, a Lilian do Cadastro, Guilherme Colombo, engenheiro sanitarista e ambiental do concursado, Juliano Deolindo, doutor Juliano, que atua na assistência social também, e o Juliano Colossi, esses 5. E da sociedade civil, Vitor Steiner, representante da OAB, Andréa Fernandes, representante da UABC, Elaine Amboni, representante do Sinduscom, Maurício da Cunha Carneiro, representante o arquiteto Maurício Carneiro, representante dos delegados das regiões administrativas, e o Jefferson Alessio, também representante, também arquiteto, representante dos delegados das regiões administrativas. Mas é porque a Câmara de Vereadores ela não participa do CDM, ela participa depois, porque essa revisão é uma lei que é mandada para cá. Então, a nossa participação ela acontece depois que isso é encaminhado para cá. Tanto que a Câmara de Vereadores não está mais participando efetivamente do CDM e de vários conselhos que são deliberativos, porque existe um entendimento judicial de que a Câmara de Vereadores não deve participar de conselhos deliberativos, porque ela depois vai fazer essa análise enquanto Câmara de Vereadores. Senhor presidente, é porque o CDM era um conselho consultivo, também é um conselho deliberativo. Sim. Porque até então a Câmara de Vereadores sempre participou do CDM. Na gestão passada, o vereador Camis, que estava, o vereador Zaino, sempre tinha um representante lá no CDM. Então, quando ela se tornou deliberativa, que houve essa mudança. Inclusive, nós alteramos a lei de constituição do CDM no ano passado para tirar o representante da Câmara de Vereadores e de outros conselhos também foi feita essa alteração. Eu lembro que o vereador Paulo Ferrarese participa do conselho, mas ele participa enquanto membro da região da Grande Santa Luzia, não enquanto vereador. Uma questão só, sabe por que eu levanto essa situação, senhor presidente? Porque não foi um caso só, foram alguns casos, que eu posso lembrar do último que houve agora. Agora que eu falo, já faz um tempo atrás, né? Pelo menos 2 anos atrás, quando havia uma área onde, na época, a igreja comprou uma área e pediu a autorização, agora fugiu a palavra, quando você entra com um protocolo na prefeitura para ver se é hábil aquela área para ser construída. Consulta prévia. E foi feita a consulta prévia e foi dado, né, o aval para a igreja comprar na época. Isso era lá na 4ª linha. Né, o terreno foi comprado. Nós começamos o processo, então, de construir. Aí, quando foi com o projeto de construção, veio e que fizeram aquela mudança. De 2017, houve o plano diretor foi 2012. Aí, em 2017, antes de 2012, nós compramos. Aí, em 2017, nós fomos fazer, já não era mais a área residencial, já era a área residencial lá. Então, aí teve que vir para a Câmara novamente, na época era o prefeito Márcio Búrico, teve que enviar para cá, fazer uma alteração. Falo isso porque um plano diretor, e a gente tem que tapar, porque daqui a pouco, eu falo assim, representando, eu sei que o Badias está aqui, o Juarez também, está muito na linha evangélica de ver essas questões, porque senão eles estabelecem planos diretores em que os bairros já não é mais, o plano já não dá para ser construído igrejas ali. Né? E nós tivemos alguns casos dentro de Criciúma, tem uns casos no Brasil absurdos, onde que eles jogam as igrejas todas num bairro só, numa rua só. Né? Então, por isso que eu falo da participação, porque eu quero estar atento também, para que não ocorra nenhum tipo de injustiça na cidade. Né? Então, porque a cidade está crescendo, está desenvolvendo, então, nesse sentido, é bom saber que já tem todo um trabalho aí em andamento. E nessa reunião, convidando da Comissão de Obras, que a gente pode fazer em conjunto com a Comissão de Fiscalização, inclusive, a gente pode tratar também sobre esse assunto.
Em discussão ainda, Senhor presidente, vereador Júlio Caminho. Só fazer um comentário. Vereador Jair, nós já tivemos leis em 2023, são mais de 10 leis de alteração de zoneamento. Só no ano de 2022, pelo que eu vi aqui, já ultrapassam a casa dos 20 leis de alteração, e aí eu não estou nem citando 2021. Então, na realidade, não são esses 3 casos, né? Acho que a quantidade de alteração de zoneamento no município de Criciúma, se o senhor fizer uma pesquisa simples aqui, só de zoneamento, o senhor vai se apavorar com o número de alteração realizada. O que eu também não vejo problema em ser discutido e ser alterado, porque também nós fazemos parte. Cada 10 anos nós temos que compreender que é um tempo extremamente grande, né? E a cidade ela desenvolve muito rápido, né? As pessoas, e eu acho que não vejo problema. O que a gente só tem que ter alguns cuidados é como a lei que o projeto de lei que eu acabei de relatar, perfeito? Então, quando nós estamos falando de áreas, né, onde existem florestas, onde aparentemente elas são de diversidades, esse tipo de cuidado tem que ficar um pouquinho mais atento, tá? Obrigado, senhor presidente. Porque quando a gente troca de ZR12 para ZR45, é tranquilo, é uma 30. questão de ajuste, né? Até porque se a gente pegar a nossa lei de zoneamento hoje, ela vai ser tal qual um mosaico construído pela escola de mosaico da FASC, né? Nosso zoneamento já virou um grande mosaico na cidade de Criciúma. Isso é algo que nessa revisão do plano diretor vai ter que ser feito. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a legalidade e a constitucionalidade, encaminhando a Comissão de Obras com a urgência. Veto total 1/2023 ao PL 26/2023, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, que dispõe sobre a realização de turismo pedagógico pela rede pública municipal de ensino de Criciúma e da outras providências, parecer de legalidade pela constitucionalidade dessa casa, o parecer jurídico, e a relatoria do vereador Juarez de Jesus. Com a palavra, vereador Juarez. Boa tarde, presidente, vereadores. Então, trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do veto total 1/2023, aposto ao projeto de lei PL 26/2023, de autoria do vereador Obadias Benones, que dispõe sobre a realização de turismo pedagógico pela rede pública municipal de ensino de Criciúma. Passamos a analisar o referido veto total do ponto de vista da Lei Orgânica do município de Criciúma, que em seu artigo 35, parágrafo 1º, lista os motivos pelos os quais poderá o prefeito vetar total ou parcialmente projeto de lei. Artigo 35. O projeto de lei aprovado será enviado como autógrafo ao prefeito que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Para análise do veto total com base no regimento interno dessa colenda Casa Legislativa, em seus artigos 47, inciso 1º e 229, esta comissão deverá observar como segue. Artigo 47. É competência específica da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 1. Manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação quanto aos seus aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico. Artigo 229. Recebido o veto, o presidente da Câmara dará conhecimento ao plenário e despachará a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que deverá exarar parecer no prazo de 14 dias do recebimento. Parágrafo único. O parecer da comissão servirá apenas para a orientação dos vereadores no momento da votação do veto.
Do mérito. O referido veto total está substanciado nas prerrogativas legais do prefeito municipal, com base nos artigos 35, parágrafo 1º, inciso 50, inciso 5º da Lei Orgânica do Município de Criciúma, obedecendo, inclusive, ao prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento do projeto, indicado no parágrafo 1º do artigo 35, citado, vez que o projeto foi enviado ao Executivo em 15 de 5 de 2023 e o veto protocolado nessa casa em 5 de junho de 2023. No que tange ao 35º, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal de Criciúma, já transcrito, verifica-se que o veto total está amparado em inconstitucionalidade formal em razão de ser competência privativa da União legislar sobre a matéria e formal orgânica por parecer de vício de iniciativa. Assim sendo, analisando a admissibilidade e, por consequência, a legalidade e constitucionalidade de veto total em si aposto ao PL 26/2023, não encontro óbice do ponto de vista constitucional, legal ou regimental, reafirmando que cabe ao prefeito veto na forma da lei, artigo 35, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Criciúma, o que o fez. Contudo, as razões que embasaram o veto total devem ser analisadas em plenário, que em sua soberania decidirá sobre a conveniência ou inconveniências de mantê-lo ou rejeitá-lo, de acordo com o artigo 35, parágrafo 4º, Lei Orgânica Municipal de Criciúma, combinado com o artigo 228, parágrafo 4º do regimento interno dessa colenda Casa Legislativa. Ato contínuo esse vereador na condição de membro e relator da matéria na CCJ, na condição de fração técnica orientadora do plenário da Câmara de Vereadores, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 229 do regimento interno dessa Casa, ao analisar as razões do veto, constado que não assiste razão ao senhor prefeito, tendo em vista que entendo que o projeto de lei PL 26/2023 não está maculado pela inconstitucionalidade apontada, a fim de evitar tautologia, repetindo-se desnecessariamente argumentos já constantes dos anexos do projeto de lei, peculiarmente o parecer dessa comissão quanto à legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, folhas 14/18, pede-se vênia para fazer remissão à fundamentação lá exposta, de sorte que as exposições sejam consideradas como parte integrante desse arrazoado. Face ao exposto, nos aspectos que compete a esta comissão examinar, artigo 47, inciso 1, combinado com o parágrafo único do artigo 229 do regimento interno dessa Casa, exauro o seguinte parecer. A. Pela admissibilidade e, com consequência, legalidade e constitucionalidade do veto total 1/2023, aposto pelo prefeito municipal ao projeto PL 26/2023, eis que, de acordo com o que preconiza o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal. B. Quanto às razões aduzidas no veto total, melhor sorte não assiste ao prefeito municipal, haja vista que o projeto de lei não parece da inconstitucionalidade apontada. Logo, sou contrário ao veto total aposto ao projeto em tela, encaminhando a matéria ao plenário, que, em sua soberania, decidirá sobre as conveniências ou inconveniências de mantê-lo ou rejeitá-lo. Esse é o voto do relator. Respira um pouco. Em discussão, o parecer do vereador Juarez Jesus pela legalidade e constitucionalidade do veto e sugerindo a rejeição do veto ao plenário. Em discussão, vereador Obadias Benones. Senhor presidente, muito boa tarde mais uma vez. Eu só fiz questão de pegar a palavra aqui para cumprimentar mais uma vez o vereador Juarez, que manteve a sua coerência e elaborou aqui um parecer que, eu vou usar até uma palavra, um show, e dá uma resposta
da comissão e também desta casa ao Executivo, no que tange essa matéria. Nós não vamos discutir aqui a matéria, mas sim o parecer. E muito bem, estava acompanhando a leitura, ele encaminhou para o grupo ali para a gente poder juntos acompanhar. E agora vai ser a resposta também dessa comissão. Nós temos aqui 7 membros e todos os membros dessa comissão votou acompanhando o relator quando o projeto foi encaminhado para a educação. E quando depois foi encaminhado para o plenário, o projeto aprovado. Então, só para cumprimentar o vereador Juarez, mais uma vez pela sua coerência e pela elaboração desse parecer. Segue em discussão o parecer do vereador Juarez. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade e aí, obviamente, encaminhando ela plenário. Veto parcial 1/2023 ao PL 2023, de autoria do vereador Nicola Martins, que proíbe o bloqueio ou a restrição do usuário e desativação de comentários em publicação nas contas e páginas oficiais, em redes sociais e dos órgãos de administração direta e indireta do município de Criciúma e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade por esta casa e a relatoria com o vereador Zairo Casagrande. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, vereadores, então, esse veto parcial ao PL 33 é o veto ao artigo 3º do PL 33. Então, é necessário que os senhores conheçam, né, esse artigo 3º, parágrafo único. Nós estamos falando de a restrição de usuário poderá ser realizada excepcionalmente quando identificada a interação de caráter ofensivo ou com conteúdo que promova discurso de ódio, incite violência, discriminação ou preconceito, ou que de qualquer outro modo constitua crime. Então, isso aí está de acordo. O veto vem a seguir. Parágrafo único, é isso que está sendo vetado. A restrição de usuário, descrita no caput desse artigo, precederá de processo administrativo, e essa é a questão, do órgão da administração direta ou indireta municipal, devidamente publicado no Diário Oficial do município, sendo garantido o contraditório e ampla defesa, não sendo autorizada a restrição antes de concluído o processo. Vamos lá. Buscou-se vetar o dispositivo que atribui à administração direta ou indireta a competência de realizar processo administrativo para restringir usuário de rede social que faça comentários de caráter ofensivo nos perfis oficiais dos órgãos da administração direta ou indireta do município. Então, eu vou expor aqui por que eu estou dando pela ilegalidade do veto, e tem que haver essa compreensão, então. Primeiro, o que embasa o veto é que esse dispositivo pode ferir a lei orgânica do município, especificamente no artigo 31, parágrafo único. Segundo, C, onde diz que são de iniciativa do prefeito as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias municipais e órgãos da administração pública. Então, é nisso que se embasa o veto, né? Então, quando se trata de criação, estruturação e atribuição. Acontece que a mesma lei orgânica, e aqui vem o nosso argumento, em seu artigo 52, parágrafo 1º, inciso 1A, afirma que já é competência dos secretários municipais exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal para referendar as leis. Então, essa competência ela já existe. Sendo assim, não se observa que o PL 33 cria alguma atribuição à administração municipal. Apenas estabelece que a administração já faça o que já está destinada a fazer, que é supervisionar e coordenar seus órgãos para referendar as leis. E isso também passa por instauração de processos administrativos. Tá certo, senhores? Então, sendo assim, este vereador opina pela ilegalidade do veto parcial 01/2023 ao PL 33. Então, o veto é o veto ao parágrafo, que fala de instauração de processo administrativo, e nós estamos argumentando que instaurar processo administrativo já é da normalidade, já é da atribuição costumeira, contumaz, dos secretários. Não é uma atribuição nova, né? Então, não faz sentido o veto.
por isso nós damos pela ilegalidade do veto. Em discussão, o parecer do vereador Zairo Casagrande. Questão de vereador Caminski. Vou fazer uma pequena observação, senhor presidente. Eu estava cochichando aqui com o Ramírez, na realidade, não é ilegal e inconstitucional eles proporem isso. Tá? O que nós discordamos o nosso mérito. parecer é contrário ao veto. Entendeu? Essa é a questão. Nós não vamos se manifestar pela ilegalidade ou a inconstitucionalidade do veto. Não. Nós temos que nos manifestar neste momento, porque é legal eles proporem isso, só para a questão para a gente se situar, pelo menos, data máxima vênia, né? Na realidade, a nossa posição ela é contrário ao parecer vindo do Executivo, só por uma questão de correção, tá, senhor presidente? Apenas Faço correção, então. Isso, Sendo só pra assim, gente este poder, vereador opina pela rejeição ao veto parcial 01 ao PL 33. Perfeito, é exatamente essa situação. Existe a legalidade e constitucionalidade do veto, porém, a comissão opina pela rejeição a esse veto. Que é o voto final do vereador Juarez de Jesus. Vossa Excelência, vereador Zairo, está seguindo a mesma linha de pensamento que o vereador Juarez de Jesus, correto? Só para ficar registrado. Sim, está retificado. Então, opina contrário ao veto parcial 01. Porém, pela sua legalidade e constitucionalidade. Sim. Perfeito. Então, em discussão, o parecer do vereador Zairo Casagrande. Eu discuto e agradeço o vereador Zairo pela análise. Farei, com toda certeza, a defesa dessa derrubada do veto em plenário, tanto quanto o vereador Obadias falou-á em relação ao seu PL 26. E parecia o Michel Temer agora, né, falando com mesóclise. Então, em discussão ainda. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agradeço a todos os vereadores, não colocarei assuntos gerais, porque logo teremos a Comissão de Saúde aqui. Agradeço a todos os vereadores e nos vemos na próxima semana. Obrigado.